igreja, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Segundo livro de Reis, o capítulo é o 2, versículo 19 a 22. Quem vai ler? O irmão Josias vai estar lendo para nós, por favor. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são mais, e a terra é estéril. E ele disse: trazei uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei essas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Siga. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Põe a sua mão no seu coração e repita após mim, diga assim: Senhor meu Deus, Senhor, abre o meu entendimento, para que eu possa compreender o que o Senhor quer falar comigo neste momento. Aleluia. É uma questão de entendimento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir só resolve? Não. É quando eu compreendo a palavra e tenho coragem de executar, fazer conforme esta palavra, mesmo que haja muitos obstáculos, mesmo que a força do inimigo se levante contra, mas nós precisamos manter firme o propósito e fazer o que tem que ser feito no nome de Jesus. Porque, irmãos, o diabo ele faz duas coisas muito fortes neste momento. A primeira coisa que o inimigo faz é tentar bloquear o nosso entendimento, para que a gente não consiga compreender o que Deus quer que nós façamos. Como adquirir, como chegar na bênção que Deus prometeu para nós, no mínimo, que é o mais importante, a bênção eterna, todas as bênçãos de Deus. O inimigo luta, batalha, porque ele não quer que nenhum ser humano se salve e tenha o que Deus deseja para cada um de nós. Para cada um de nós. E a segunda coisa que o inimigo faz é quando ele não consegue bloquear o entendimento das pessoas, então ele vai levantar barreiras para que você, mesmo entendendo, não consiga fazer o que Deus quer que você faça. Então isso é uma guerra, é uma batalha tremenda que nós precisamos, que nós devemos ter consciência dela. Primeiro, o inimigo fará tudo para você não compreender. E quando você compreender, ele vai fazer tudo o que ele puder para você não praticar o que você compreendeu. Você não já falou com alguém que já ouviu o evangelho? Essa pessoa diz assim: eu sei, só existe um caminho que é Jesus. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Quando ele começa a falar, você já está pensando: quer ver? Vai aceitar agora. Aí quando, e aí? O que é que você vai fazer? Mas hoje não. Não é assim? Olha, um dia. E o que está pregando diz assim: mas por que você não toma essa decisão? Você sabe de tudo isso. Mas é porque, olha, depois a gente faz. Olha, o inimigo não conseguiu bloquear o entendimento dele. Ele já entende que Jesus é o único Salvador. Ele entende que ele é pecador. Ele compreende que tem que aceitar Jesus. Ele sabe que pode ir para o inferno se morrer desse jeito. Mas o inimigo está ainda amarrando ele. É na decisão, no executar
o que ele já entendeu. Então existe essa batalha na vida da gente. E quantos de nós já sabemos como agir, já temos um entendimento da palavra, mas a luta é muito forte e ainda parece que ainda somos bloqueados e não conseguimos agir como deve ser aquilo que Deus já revelou. Mas eu creio que nós vamos reforçando, e essa batalha, que é uma batalha da fé, cada dia mais a nossa fé vai se fortalecendo e nós vamos chegar aonde Deus quer que cheguemos. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Observe esse texto. Deixe-me falar literalmente desse texto. Talvez nós vamos trazer algumas aplicações, porque às vezes precisa por causa do entendimento de algumas pessoas. Mas vamos entender esse texto. Jericó é uma cidade antiga. Falei isso toda essa semana e vou repetir novamente, sem problema nenhum. Jericó é uma cidade antiga. Está certo que ela agora está renovada, porque ela fora destruída no tempo de Josué. Mas alguém a reedificou. E Jericó voltou a ser uma cidade habitada, uma cidade, como diz os moradores aí, uma cidade de uma boa habitação. Ou seja, é bom morar nesta cidade. Era isso que os homens estavam dizendo. O ministério do profeta Elias foi um ministério muito grande. Elias, um homem a quem Deus o dotou de uma capacidade espiritual, de dons, uma manifestação do poder de Deus, do sobrenatural de Deus esteve sempre presente na vida do profeta Elias. Mas Deus tem caminhos que a gente não consegue compreender. E os homens daquela cidade, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos, os homens daquela cidade estavam convivendo com um grande problema naquela cidade. O problema era a terra. Ele diz que a terra era estéril, e há uma tradução que diz que a terra era uma terra abortiva. O que quer dizer? Tudo que você colocava no seio da terra, tudo que plantava, não germinava, morria dentro da terra. Aquela terra, apesar da cidade ser boa, mas a terra não produzia, uma terra estéril, uma terra abortiva. E por que a terra era daquele jeito? A Bíblia diz, porque as águas não prestavam. As águas eram ruins, e estas águas destruiu a capacidade da terra de produzir. E você sabe que naquela época as pessoas tinham pelo menos duas grandes fontes de renda: a agricultura e a criação de animais. Ali nenhuma coisa e nem outra funcionava muito bem, porque a terra não prestava. Mas o problema não estava na terra, o problema estava na água que molhava aquela terra. Agora deixe-me dizer uma coisa interessante, é que aqueles homens, aquela cidade, conviveu com aquele problema, sabe lá Deus por quanto tempo? Muitos anos. Pelo menos o profeta Elias foi profeta durante muitos anos. E durante todo o ministério do profeta Elias, aquelas águas continuaram assim. E eu aprendo com esta passagem bíblica que aqueles homens se conformaram com o problema que eles tinham. Eles aceitaram aquele problema, visto que eles, humanamente falando, não tinham condições, recursos para resolver o problema. Então eles encruzaram os seus braços e aceitaram aquele problema como algo natural, como algo que
É o jeito, né? Em vez de brigar com aquela pessoa, briga com o demônio que está usando ela e a coisa vai mudar em nome de Jesus. Se você entendeu, dê glória. Aleluia! Quantas vezes é um marido que bebe e a mulher briga com o marido todos os dias? Você não presta. Você não tem vergonha, você está fazendo isso de novo. Você disse que não bebia mais e você está fazendo. E a mulher briga com o marido, mas muitas vezes, queridos irmãos, há um demônio, há um espírito do mal por trás disso. Há um Zé Pilinta da história, ou qualquer outro bicho que tenha esse nome aí, ou essa entidade. É o demônio que escravizou esta pessoa na bebida. E você sabe como é que isso vai ter solução? Quando você chamar esse demônio que está agindo na vida do seu marido e dizer: a partir de hoje cessou o seu reinado na vida dele, eu lhe expulso, eu lhe ordeno, pare todas as suas atividades na vida dele e vá embora em nome de Jesus. Você pode dar glória ao nome do Senhor. Vá da fonte, Deus te revela nesta noite, vá na fonte do problema. Porque se o problema for espiritual, não adianta tratar o material. Por que tem doença que remédio não resolve? Por que tem doença que tratamento não resolve? Por que tem mal que tudo que se faz? Quantas vezes o médico chega para o doente assim: eu não sei mais o que fazer com você, eu não sei mais o que passar para você, nada resolve. Gente, se nada está resolvendo, esse negócio tem origem no mundo espiritual, esse negócio tem capeta lá no atrás fazendo alguma coisa. Está na hora de você despertar e dizer: Senhor, me revela, me revela, me revela, me mostra onde está esse problema, porque eu preciso dessa vitória. Não posso mais andar assim desse jeito, eu preciso de uma vitória. Se você entendeu, dê glória ao nome de Jesus. Aleluia. Foi isso que Jesus fez. Algumas vezes Jesus nem disse nada, só disse: seja curado, está curado, vê. Mas outras coisas ele disse: saia, demônio. Jesus sabia quando havia uma origem. Foi o que Eliseu fez. Eliseu foi na fonte. Chegando lá na fonte, então ele repreendeu e disse: sarareis estas águas, porque assim diz o Senhor: não haverá mais morte, não haverá mais esterilidade. E o versículo seguinte diz: ficaram sãs aquelas águas até os dias de... E pode crer, até os dias de hoje. Faz quase 3.000 anos que esse fato aconteceu. Esse rio ainda existe em Jericó e as águas continuam perfeitas para a glória do nome do Senhor. Não houve mais.